Pessoal, a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos ao universo da Tapetes Saint-Germain. Para começar a falar de uma história de mais de 30 anos, eu preciso fazer com que o seu Zezé levante da cama, venha cedo trabalhar, que eu já sei que você faz isso todo dia, mas venha dar uma entrevista para que a gente possa entender a riqueza que é um patrimônio de Campinas e região que é a Saint-Germain. Seu Zezé, como você começa no mundo da arte, quando começa a se ter um interesse voltado para a arte, começando com os quadros e tudo mais, até chegar na Saint-Germain, nos tapetes? Eu comecei há muitos anos atrás, começamos com o ramo de antiguidade, né? Em São João del Rei e Lavras. Uhum. Começamos lá, de lá viemos para cá e aí surgiu a Saint-Germain, lá no Shopping Iguatemi. E lá, mas o teu interesse por arte nasceu lá? Teve alguma influência? O ambiente? Tem influência da minha mãe. Minha mãe trabalhou a vida inteira com obra de arte, né? Com uma loja de antiguidade. Uhum. Então, daí é que veio, foi mudando as coisas, né? Uhum. Conforme foi mudando, eu fui acompanhando. Quer dizer, aí veio a Saint-Germain, veio as lojas de quadro e vieram tudo junto. E aí eu quero fazer uma pergunta, sempre faço isso para os marchands ou para as pessoas que gostam, porque é um assunto que me interessa muito. Como valorar, às vezes, uma peça? Tem alguma técnica para isso ou não? Tenho. O problema é o seguinte, eu tenho dentro da minha loja uns 2.000 catálogos. Só? Então, eu tenho leilões do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Uhum. Então, quando a gente precisa fazer uma avaliação, a gente tira dos catálogos uma base de preço e chega num valor. E chega num valor. Bom, pessoal, e agora para complementar a nossa matéria que começou com o seu Zezé da mãozinha, muito obrigado. Mônica, tudo bem? Tudo bom e você, Douglas? Tô feliz de estar aqui, Débora. Débora é o nome da minha irmã. Ah, é? Mas bem mais velha do que eu. Coitada, quando ela vê isso, ela quase me mata. Tá, mas tudo bem. Ô, gente, seu Zezé, a gente tinha que colocar eles nessa matéria para prestar uma homenagem, né, a uma figura importante da arte de Campinas, do interior do estado de São Paulo, e a raiz da Saint-Germain. Fala um pouquinho, Mônica, desse início mesmo, né? Ele falou, deu uma introdução, tal, mas agora partindo para a realidade da Saint-Germain, me conta. Tá. Quando meu pai começou o trabalho dele, como ele disse, aqui era com antiguidades, passou para os quadros. E daí ele abriu uma loja no Iguatemi de antiguidades. Uhum. Isso em que ano foi? Isso foi em 83. Nossa senhora, eu tinha 8 anos. Ah, não fala assim que eu vou Tinha parecer 8. velha, pelo amor de Deus. Você tinha não. quanto? 9? Não, Meu gostei. Deus, tá velha mesmo. 9,5, vai, 9,5. Mas daí nós começamos, ele começou lá, né, e começou a introduzir leilões também aqui em Campinas, porque ele foi um dos pioneiros no leilão. Uhum. Daí nos leilões ele começou a colocar os móveis, os quadros, né, as antiguidades, e viu que faltava alguma coisa, que pedia tapete, Tá. né? Daí ele falou assim, não, vamos colocar tapete aqui na Saint-Germain também. E daí nós começamos essa introdução e virou tudo isso que é você hoje. viu que é hoje. Tanto é que ele parou com as antiguidades, continua com os quadros, mas ficou forte nos tapetes e deu esse empurrão pra gente. Nossa, e aí me conta, Débora, um pouquinho, o que eu gosto, eu acho um mundo fascinante, o mundo da arte, porque é o que eu falei com ele, né? A cultura, enfim, é uma coisa que enriquece o ser humano e a beleza, né? A beleza, independente de gosto, a beleza é algo mágico. Como que você entrou nisso? Como que você se alimenta disso? Enfim, como que é viver aqui dentro desse universo? Como eu entrei com 15 anos, comecei a trabalhar com meu pai. A Mônica colocou os tapetes. Não foi a Mônica que, não, vamos mudar, e foi com o tapete. E o tapete, na casa, o que ele traz? O aconchego. Eu acho que o tapete ele une, então você compra uma cadeira linda, um sofá maravilhoso e tem uma tela. O que vai unir todos
os ingredientes, os objetos, né? É o tapete. Então ele une, ele cria e harmoniza o ambiente. Então o tapete ele fecha. Sem o tapete você perde, você deixa uma cadeira linda sozinha, com um sofá lindo, mas o tapete ele fecha. Viu? É uma coisa que é muito interessante, você não consegue mesmo meio que ver um ambiente sem tapete. Isso desde sempre. Desde um palácio, desde uma casa simples, sempre realmente tem alguma coisa lá. Falando em arte, a gente quando se fala de tapetes, a gente vai se remeter aos persas, ao quilim, ao isso, ao aquilo. Me fala desse universo hoje. Hoje está muito abrangente, porque nós temos os persas, que foi por onde tudo começou, né? Vamos dizer assim, no tapete. A grande história do tapete mundial. A grande história do tapete é o persa. Aí os quilins, né? Que são tapetes indianos. Adoro. Ai, tenho vários na minha casa. Também gosto. E daí começaram. Tem hoje muito industrializado que está vindo de fora. Então, da Turquia, da Bélgica, estão trazendo para cá com desenhos geométricos, né? Florais também, que é uma imitação, vamos dizer assim, do persa, que são os florais. E daí, no Brasil também começou os tapetes de chenille, os tapetes de nylon, que são antialérgicos, os tapetes de algodão, que também tinha na Índia e aqui no Brasil nós também estamos fabricando, né? Então, a diversificação hoje é absurda. Você faz tapete de suede, você faz tapete digitalizado. Você cria o tapete que você quer. Cria o tapete do jeito que você quer. Você tem milhões de cores e você usa a sua criatividade para fazer o desenho e fazer com que isso combine com a sua casa, do jeito que você quer. Olha, você vê que é um mundo realmente muito interessante. E aí entra também uma outra questão que vocês vão perceber, porque a Saint Germain, com a Mônica, a Débora, seu Zezé, enfim, eles entram no universo do Pop Artstation, que é a nossa atração voltada para o segmento de arquitetura, design e decoração. E entra também o especificador, que é um arquiteto, que ajuda muito o trabalho de vocês, porque muitas vezes um cliente tem dificuldade de fazer esse casamento, né? Me fala um pouquinho do trabalho e dessa relação com eles. Eu acho que é uma correlação, um depende do outro, né? A gente entra com a mercadoria, com a variedade, diversificação, medidas, história, tudo. E eles entram com o planejamento, acho que o tamanho, a gente adequa, né? Um ajuda o outro na criação do ambiente e na disponibilização das peças. A gente está sempre do lado deles para entregar, para criar, para inventar qual material você quer. Então ele inventa o material, a gente vai lá, vai atrás, entendeu? Inventa um desenho, a gente vai atrás. Eles dão trabalho e vocês vão se virar para fazer a coisa. Muitas vezes você tem um ambiente, você vê um tapete aqui, por mais que um profissional consiga, diferente do cliente final, né, visualizar, mas às vezes tem aquela coisa de, vamos colocar, Mônica, uns 5 tapetes, traz aqui, vamos colocar nesse ambiente e vamos ver. E aí, isso é muito legal e é um grande diferencial de simplesmente você vai numa loja, acha que esse vai ficar bom, compra, de repente você chega e parece que não harmoniza. E aí que tá a diferença de um trabalho com pessoas que são exclusivamente entendidas num segmento, hein? Exatamente isso. O que acontece? Se o cliente não tem um profissional, tá? A gente tenta ajudá-lo, ele traz a imagem, ou nós vamos lá, a gente escolhe alguma coisa, o que se adequa melhor, pego 4, 5, 6, 10 tapetes se necessário for, levo, coloco e o ajudo, tá? E com o profissional, a mesma coisa. Tanto a gente pode levar para ele, como se ele quiser criar alguma coisa, a gente faz exatamente o que ele quer e do jeito que ele quer. Então, gente, é isso. Beijinho pra vocês. Obrigado por estar aqui comigo. E a gente... Agora eu vou dar muito trabalho pra vocês. Acho que duplo, hein? Acho que duplo aqui. Agora a gente vai começar a gravar umas dicas. Eu quero ver o desempenho. Gente, obrigado. Ficamos por aqui. Volto já com mais Pop Station.